Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro que nós estamos estudando neste bimestre. Qual que é o livro literário? A Mudança de Hugo, tá bom? Então, novamente nós vamos falar sobre esse livro na nossa aulinha de literatura, tá? Aqui nós temos a autora do livro, né? A Anne Mar foi quem escreveu o livro. Vocês já devem ter lido um pouco sobre ela, não é? E a gente fez uma atividade que tinha uma questão, né? Que pedia algumas informações sobre a autora, certo? Aqui nós temos algumas informações sobre ela. Ela nasceu onde? Na Alemanha, em 1965, certo? Primeiramente, né, no primeiro emprego dela, ela trabalhou com o quê? Na direção de teatro. Depois ela começou a escrever vários livros infantis, né? Ela começou em 1993 e desde então ela já ganhou vários prêmios, certo? Além de ter sido indicada ao Prêmio Alemão de Literatura Infanto-Juvenil. Desde 2002, a Anne é chefe de um teatro que foi fundado pelos avós dela, tá bom? Vocês devem ter lido também sobre a ilustradora do livro, tá? A Verena, que está aqui também na página seguinte, tá? Aqui na capa nós temos quais informações mais? O nome da editora, né? Gaudí Editorial. Aqui nós temos na folha de rosto a mudança de Hugo. Quais informações que nós temos nessa página aqui que nós não tínhamos nas anteriores? O nome de quem fez a tradução, tá? É um nome de origem alemã, um nome difícil de ser pronunciado, né? Aí, na página seguinte, nós temos a ficha catalográfica do livro, tá? Algumas informações, por exemplo, né, de o local de publicação, né, onde que é a editora pela qual este livro foi publicado. São Paulo, né? Em que ano que ele foi publicado? 2018, tá bom? Agora nós vamos começar a falar sobre a historinha em si, né? O que a gente chama de enredo. Então, meninos, aqui a gente tem a imagem de um menino, né? Quem é esse menino? É o Hugo? Olha só, aqui na página 6 começa a história, né? Como que começa? Ele está olhando pela janela do carro, né? E ele está dando tchau para quem? Para a vovó dele, certo? E aqui fala-se que à medida, né, que o carro vai andando, a avó fica menor. Então, claro, né, porque a distância vai aumentando, aí a avózinha dele vai ficando menorzinha, né? Será que ele está feliz nesse momento? O que está acontecendo? Olha, Hugo vai passar um bom tempo sem ver a avó. Isso é motivo para que ele fique feliz? Não, ele está triste por isso, né? E também ele vai ficar sem ver o amigo dele, o Pedro, né? O melhor amigo dele, tá? Na próxima página a gente tem aqui, né, o motivo pelo qual ele está tendo que dar tchau para a avó e para o amigo. Por quê? Porque a mãe dele arrumou um emprego novo na cidade grande e ela está indo com ele morar lá nessa nova cidade, certo? Então, o apartamento parece ser legal, ela vai trabalhar durante menos tempo, né? Ela vai trabalhar só na parte da manhã
e vai ter tempo de ficar com ele à tarde, vai ter possibilidade de ficar com ele à tarde. Só que mesmo assim, provavelmente está sendo difícil para o Hugo, né, deixar o lugar onde ele morava. Olha lá, mesmo assim, o Hugo não queria se mudar, certo? Ele não conhece nada na cidade nova, a avó não foi com eles, né? E ele não terá o melhor amigo para brincar. Além disso, o Hugo estava o quê? Morrendo de medo de ir para a escola, certo? Olha só, quando eles chegaram, né, ele viu um novo apartamento, a mãe já tinha até montado um brinquedo que ele ganhou no Natal, o Autorama, né? E aí ele ficou observando ali os brinquedos e começou a brincar, né? Ele sentou no chão e começou a brincar. Olha só as ilustrações. Logo após, ele vai para onde? Ele vai para a janela, né? Ele dá uma olhada na janela lá e ele vê uma menina. O que que a menina faz? Primeiro, a menina dá um tchauzinho para ele. E aí ele responde? Não, ele não reage, ó. Hugo não reage, né? Pois ele não conhece a menina, certo? O que que acontece em seguida? Ela mostra língua para ele e ele mostra língua para ela também, né? A garota faz o que? A garota dá risada. A menina se aproxima da janela, esmaga o nariz no vidro, revira os olhos, entorta a boca, então ela faz uma careta lá no vidro, né? Uma situação bem engraçada. Só que aí o Hugo fica sem graça, né? E sai do quarto. Mais tarde, quando ele está deitado na cama, a mãe diz: boa noite, filho. E aí ela fala o que é pra ele? Que quando a gente se muda para uma nova casa, a gente costuma... não a gente acostuma, mas o sonho que a gente tem nessa nova casa, o primeiro sonho que a gente tem nessa nova casa, costuma se tornar realidade, tá? Ele está muito, muito ansioso por conta da escola, né? E aí ele está com bastante medo, certo? E aí ele fica desejando que o quê? Que a escola desmorone, que a escola caia, né? Que ela não exista mais, certo? E antes de adormecer, então, ele fica pensando nisso. E aí, por conta desse pensamento dele, né, o que que ele sonha? Ele sonha que ele está no centro de uma grande cidade, né, e que as crianças estão todas correndo, elas vão em direção a ele, correndo e gritando: olha o aluno novo, olha o novo aluno. E o Hugo tenta fugir, mas ele não consegue. Como acontece nos sonhos, né? Normalmente, quando a gente tem um pesadelo, a gente fica como se estivesse paralisado, né? Aconteceu isso com o Hugo. Um pouco antes de as crianças o alcançarem, Hugo acorda assustado. Mamãe! Grita ele. A mãe vem imediatamente. O que foi? Eu não quero ir para a nova escola. Então, ele continua insistindo, né? Na ideia de que a escola é assustadora, que ele não quer ir, enfim. A mãe o consola. Acho que não, filho. No começo, seus colegas vão ficar curiosos, mas logo irão se acostumar com você. Então, ele segura a mão da mamãe dele, né, para ficar mais confiante ali, para conseguir adormecer. No dia seguinte, a mãe vai mostrar o caminho da escola para ele, né, que não fica muito longe de casa. E aí ele vê aqui, ó, a escola. O prédio é moderno, um prédio claro, né? Que escola bonita, não? Pergunta a mãe. Hugo dá de ombros. O que significa isso? Hugo não tá se importando, né? Ele não se importa. A mãe tenta ali, né, falar: olha que legal, que escola bonita, mas o Hugo não se importa muito, tá bom? Nos dias seguintes, o que acontece, né? O Hugo está ali entretido com a cidade, né? Ele e a mamãe dele conhecem algumas coisas na cidade,
certo? Depois o Hugo vai à padaria. A fila da padaria está enorme. Quem que ele vê lá na padaria? A menina lá da janela do outro prédio, né? A menina está com a mãe dela, certo? Ela fala alguma coisa com a mãe e tal, e aí depois elas saem, né? O Hugo fala um oi bem baixinho, a menina nem ouve, e aí depois elas saem da padaria, tá bom? Quando chega a vez do Hugo de comprar, né, lá na padaria, ele esquece totalmente, aí sai correndo, chega em casa, pergunta quando é que eles vão visitar a avó, a mãe fala que é só no outro final de semana. Olha, e as férias terminam. Na manhã seguinte vão começar as aulas. O que acontece? Ele passa o dia preocupado, tá ansioso demais, né? E ele levanta, e aí ele vê a menina novamente lá na janela, né? E eles fazem tipo uma brincadeira pela janela mesmo, né? A menina mostra um sol lá, porque o dia está chuvoso, né? E aí eles estão achando ruim que o dia esteja chuvoso. Ela mostra um solzinho lá na janela, faz uma brincadeira, ele faz de conta que tá tomando um sol, né? E aí eles dão risada, né? Depois, né, no dia seguinte já tem aula, né? Então, naquela noite, Hugo tem um sono agitado. Logo chega amanhã e o primeiro dia de aula. Então, ele chega na escola, o diretor, o professor, aliás, o recebe, né, o professor Campos, o nome do professor é Campos, o professor o recebe amigavelmente, né, de maneira amável e o leva para a sala de aula. Ele vai andando ali com medo entre as carteiras, né, sem olhar para os colegas, olhando só para baixo, e ele vai procurar um lugar lá no canto, né? E quem é que está sentado lá perto de onde ele vai se sentar? Mostra para ele que tem um lugar vago. A menina da janela lá do prédio vizinho ao prédio dele. Olha que legal. A menina vai estudar com ele, né? E aí a gente tem aqui, ó. Ela falou, né? Aqui está livre. Olha só. A gente tem as ilustrações aqui, a menininha mostrando pra ele, né? Ó, e aí a gente tem, né? Hugo se senta, ele está encabulado, né? Ele está com vergonha e tal. Aí as crianças viram pra frente, a menina continua olhando pra ele, pergunta o nome dele, ele pergunta o nome dela é Laura, né? Ela responde sorrindo, ou seja, ela está sendo bem amigável com ele. Agora, o Hugo começa a se sentir mais à vontade. Talvez os colegas não sejam tão terríveis como no pesadelo. Com certeza não, né? O Hugo estava assustado à toa. Na verdade, e aí aqui a gente já tem a página em branco, né? Terminou a historinha. E as informações sobre a autora, as informações sobre a ilustradora. E aí a gente tem uma ilustraçãozinha aqui no final. Então, como eu ia falando, ele estava com medo à toa, né? Na verdade, a gente pensa, às vezes, a gente fica muito ansioso, né? Querendo adivinhar como as coisas são, e aí a gente acaba tendo uma perspectiva ruim, assim, né? A gente pensa negativamente às vezes, né? Às vezes a gente é pessimista em relação às coisas que vão acontecer, mas aí a gente acaba descobrindo que é bobagem, que na verdade tudo vai correr bem, né? Que na escola a maioria das pessoas, né, ou todas as pessoas, né, são legais, que vão acolher a gente bem, né? Então, ele, no caso, né, estava pensando estava preocupado, ansioso em relação ao primeiro dia de aula, né? Mas a gente acaba fazendo isso em relação a várias coisas, né? A gente fica ansioso e tal, pensando que vai ser ruim, mas não, a gente se surpreende positivamente. A gente chega, né, e fala assim, nossa, que legal, né? Não era como eu estava pensando. Então, o livro dá uma lição bacana, né? Que a gente não precisa se preocupar tanto, ficar tão ansioso com coisas novas. Coisas novas são legais também, né? As coisas que ele deixou eram legais? Sim,
mas a nova vida dele com certeza vai ser muito bacana, muito legal, tá bom? Então, eu adorei a história. E vocês gostaram? Eu espero que todo mundo tenha lido, né? Antes da tia falar aqui sobre a historinha toda, né? A gente está só revendo a historinha, tá bom? Beijo pra vocês, saudades de todos.